Olá, meu nome é Daniel dos Apóstolos, lembrando que o meu apóstolo é apenas o meu sobrenome. Se alguém disser hoje que é apóstolo de Deus, apóstolo da Bíblia, apóstolo de Cristo, saiba, esse tal é mentiroso. Não existe mais apóstolos de hoje. Esse aqui é o vídeo 2, continuação do primeiro vídeo, e todo tempo esse vídeo é para falar, primeiro, que a pessoa não tem como perder a salvação, de hipótese nenhuma, eu já disse já no primeiro vídeo, mas quando a pessoa quer fazer a profissão de servo de Deus, quando ela termina de crer, primeiramente entenda que a pessoa não perde a salvação. Segunda, que a pessoa deve estar congregado somente ao nome do Senhor. Ah, vou começar uma denominação, eu aconselho de coração a não se envolver, não começar a frequentar lugar nenhum. Comece lendo a palavra de Deus em casa, comece a buscando e perguntando ao Senhor aonde é que Ele quer que vocês o adorem, porque a palavra de Deus fala todo o tempo, a gente começando a ler as cartas, as epístolas, eu recomendo muito, muito, muito que vocês leiam 1 Corinto, leiam Atos, leiam, sabe, Timóteo, leiam as cartas, as epístolas, por quando ali vai estar a instrução e as recomendações dadas a igrejas. Entenda, a igreja é algo novo que enquanto o Senhor Jesus estava aqui na Terra, ainda não existia. O Senhor Jesus comenta sobre a igreja em algum evangelho, alguma coisa assim. Ele fala que ele edificaria a sua igreja. Ele fala, edificarei. Isso seja, ele edificaria no futuro. A gente vê em Atos 2 a descida do Espírito Santo para o batismo da igreja. Então não procure batismo, você já foi batizado. Não, você foi batizado com o Espírito Santo. Se você crê em Jesus, quando você foi batizado pelo Espírito Santo, em 2 de Atos, juntamente com todo cristão é batizado em 2 de Atos, querendo ou não querendo. Creiam que Jesus como seu Salvador, ele é batizado, senão teria que ser feito um outro corpo. Toda vez que alguém se convertesse, teria que ter a ver um novo corpo. Mas não, nós entendemos que somos salvos automaticamente a partir do momento que cremos, que somos introduzidos no corpo de Cristo, porque a palavra de Deus fala em Atos 2, eu acho que é nos últimos versículos, fala que todo dia o Senhor introduzia no seu corpo, na igreja, os que iam sendo salvos. Ou seja, um salvo por Cristo, ele é membro da igreja, independente se ele está congregado somente ao nome do Senhor, se ele está em uma denominação, se ele não congrega em lugar nenhum, ele é membro da igreja. Todo mundo hoje em dia só enxerga igreja como um templo, um lugar para poder se congregar. A gente encontra em Atos 3 falando que nós somos templos, somos moradas do Espírito Santo de Deus. Então nós podemos entender claramente que somos salvos por graça, por meio da fé, e o Espírito Santo de Deus se faz morada em nós, individualmente e coletivamente. Igreja. A igreja é coletivo, não é um sozinho. Um sozinho igreja, não. A igreja se reúne onde tiver 2, 3 reunidos em meu nome, em nome do Senhor Jesus. Claro que tem um caráter mais particular, que dá para explicar um pouco melhor, mas isso é uma coisa para mais à frente. Mas, em todo caso, é melhor não se congregar em qualquer lugar, começar a congregar e seguir homens, que a palavra de Deus já fala para nós não fazermos isso. Qualquer lugar
que tenha um nome além do de Jesus, que tenha que pagar alguma coisa, tem que pagar dízimo, tem que dar oferta. A oferta é de livre, espontânea vontade. Ninguém tem que pedir. Se passa alguém pedindo, me dá dinheiro aqui, não é de Deus. A gente tem que entender as coisas de Deus. E muitas vezes as pessoas, quando se convertem, estão muito entusiasmadas para servir a Deus e não conseguem entender logo de cara. Mas, todavia, tenta observar e ouvir a palavra de Deus e ver, Senhor, é assim? E pega a palavra de Deus e leia, porquanto a palavra de Deus é o nosso refúgio, para nós não sermos enganados. Porquanto, quando alguém fala alguma coisa, fala, a palavra de Deus fala que tem que fazer isso. A gente tem que ler e ver. É para a igreja? Tudo que tiver ali de Atos para cá, a gente consegue entender que é da igreja. Então, a mulher deve fazer tal coisa. A mulher deve usar véu? Sim ou não? A palavra de Deus fala que a mulher deve trazer a cabeça velada, por causa dos anjos, em 1 Coríntios 11, no versículo 10. Então, a mulher deve usar, não por causa... não, mas era antigamente... Não, antigamente não, porque os mesmos anjos que habitavam no começo do mundo são os mesmos até hoje. Então, nós conseguimos compreender que a palavra de Deus ela é sólida. Se Deus fala alguma coisa, a gente tem que obedecer. E é muito simples a gente poder entender que em Atos 15, no versículo 20, 19, aliás, pois isso julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escreve-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Então, todavia, Tiago pediu para eles se absterem dessas coisas. Claro que para servir a Deus a gente tem mais coisas, mas automaticamente para uma pessoa ser um cristão, ela só tem que fazer isso. Para ser um cristão andando direito nesse mundo. Eu não estou falando de um cristão que perde o seu lugar à mesa, que é uma coisa diferente. É estar em comunhão à mesa, é estar participando da ceia, é estar participando da comunhão, entendeu? Automaticamente em comunhão coletiva com a igreja. Mas é totalmente diferente de estar tendo uma comunhão exclusiva com Deus. Todo cristão deve ter uma comunhão individual com Deus. Se ele estiver andando em pecado, essa comunhão pode se quebrar, ele pode perder a comunhão. É uma coisa que é muito comum a gente encontrar, são cristãos verdadeiros sem comunhão com Deus, porque começaram a andar em pecado, começaram a andar de maneira errada. E quando um cristão anda de maneira errada, ele perde a comunhão, mas não a salvação. Tá ok? Então entenda, a comunhão você pode perder, mas é muito triste quando um cristão perde a comunhão com Deus. Ele vai servir de tapete para o adversário aqui na terra. Ele vai ser chacota na boca dos seus adversários e vai ser tapete de Satanás. E a gente, todo tempo, a gente pode, se a gente vê algum irmão andando errado, a gente deve demonstrar ao irmão, mas a palavra de Deus fala, se a gente vê um irmão em pecado para a morte, a gente não deve orar. Mas o que é um pecado para a morte? Todavia, a gente sabe que são pecados para a morte que levam à morte de um cristão. Se eu roubar, eu estou sujeito a morrer. Se eu fizer certas coisas, podem tirar a minha vida. Mas, todavia, eu não perco a minha salvação. O meu testemunho apenas é cortado aqui da terra, porque eu não estou andando de acordo com a vontade de Deus. E quando eu não ando de acordo com a vontade de Deus, então o meu testemunho não serve, eu sou cortado. A gente tem um exemplo
do irmão lá de 1 Coríntios 5, que o apóstolo Paulo fala para ele ser entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele irmão estava em pecado muito grave, um pecado moral, estava possuindo a sua própria madrasta, ou seja, ele estava dando um testemunho horrível. De sorte que a gente vê em 2 Coríntios 2 que ele vai e se arrepende e volta a ter comunhão com a igreja e com Deus também, claro. Automaticamente, quando alguém confessa o seu pecado, ele se arrepende, ele vai voltar a ter comunhão, por conta que Deus quer cuidar de nós, e não que nós venhamos a ser objeto de sermos usados como estorvo, como um espetáculo de circo nesse mundo. Mas, todavia, quando um cristão não está dando mais um bom testemunho, não há mais jeito, ele é cortado. A gente conta em 1 Coríntios 3, falando que nós somos templos do Espírito Santo, e se alguém destruir o Espírito Santo de Deus que habita em nós, Deus nos destruirá. E esse nós destruirá, esse é o famoso pecado para a morte. Ele nos corta, ele nos destrói. Destrói o quê? A nosso corpo de carne. Ou seja, nós somos entregues a Satanás. Ou seja, uma coisa mais triste que pode acontecer com um cristão nessa terra é apenas a vida material dele sendo tirada, por quanto ele está andando errado. Ele é entregue a Satanás. Deus para de ter comunhão com ele e ele acaba perdendo a sua vida. Mas, como diz a palavra de Deus, ele não perde a salvação da alma de maneira nenhuma. O Senhor Jesus falou bem claro que todo que o Pai dá a ele, de maneira nenhuma ele irá perder. E ele deixa bem claro que ninguém pode arrebatar uma ovelha da mão dele. Ou seja, é questão de entender que a palavra de Deus, ela pode tudo. Se o Senhor Jesus, ele afirma que ele não vai perder um, tenha ciência que você não vai perder tudo, nunca vai perder a salvação. Mas seria muito triste para Deus ver um filho dele tendo que voltar mais cedo para casa porque não está conseguindo dar um bom testemunho. A gente consegue ver e sabe, entende que é complicado viver nessa terra, sabendo que temos a salvação e todo tempo sabendo que não podemos perder, e a nossa carne quer muitas das vezes fazer as coisas boas que esse mundo quer nos oferecer. E esse mundo não começa de cara oferecendo as coisas ilícitas. Ele sempre, geralmente, começa oferecendo aquilo que é lícito. Mas, todavia, Satanás tenta nos enganar e vai oferecendo o que é lícito e nos viciando nas coisas que ao homem é lícitas. E aos poucos a gente vai se embaraçando, e quando vai ver, já está mais sujo do que um mundano. E todavia, quando nós entendemos isso, nós vamos fazer o quê? Andar no Espírito, andar na palavra de Deus. Quanto mais nos encharcamos da palavra de Deus, mais difícil fica de conseguir Satanás conseguir nos derrubar. E todo o tempo, mesmo assim, ele tenta. O que acontece? Satanás, quando a gente está andando em espírito, ele não consegue fazer nada contra a gente. Pelo contrário, como diz a palavra de Deus, ele é obrigado a fugir. Ele tem que fugir da gente quando estamos andando no espírito. Mas todo o tempo ele fica de redor esperando. O quê? Esperando a nossa inimiga número 1, que é a nossa carne, querer alguma coisa e dar brecha, porque é a nossa concupiscência que gera o pecado. Ou seja, ela gera o pecado, ela concebe o pecado primeiro aqui, ó, na mente. Quando a gente deseja algo, a gente quer alguma coisa demais e não vigia e não anda no espírito. Porque quando nós entendemos que a vontade de Deus é que nós demos um bom testemunho,
e somente isso, andamos nele, no Espírito, automaticamente nós entendemos que estamos aqui, quer sejamos ricos, quer sejamos pobres, quer tenhamos muito, quer tenhamos pouco, isso não interfere. A gente encontra em Filemão, um escravo que Paulo manda de volta para Filemão para ele poder servir melhor ainda agora que ele é um irmão. E todo tempo ele não fala, ó, liberta ele porque agora ele é cristão. Não. Senhor nos quer do jeito que nós fomos chamados, como está escrito, pois Deus quer que cada um permaneça da maneira que foi chamado. Foi tu chamado servo? Se der tempo de você ser liberto, boa coisa é, e se faça escravo de Cristo. É assim que a palavra de Deus fala com a gente. Então, todo tempo, eu acho que isso é uma palavra muito edificante quando a gente entende que não devemos participar de seitas. Seitas são todas as divisões. Sectarismo são divisões. Então, nós devemos andar na vontade de Deus. E a vontade de Deus é que nós estejamos congregados ao nome do Senhor Jesus. Busque a palavra de Deus e pergunte ao Senhor aonde Ele quer que você esteja congregado. E automaticamente você vai entender a palavra de Deus, você vai ouvir a palavra de Deus. No seu coração, leia e fala, está de acordo com a palavra de Deus aonde estou congregando? Entende? É assim que a gente conhece as coisas de Deus. A gente abre a palavra de Deus e vê. A palavra de Deus fala isso, é assim. E é assim que nós devemos andar, comparando tudo por meio da palavra de Deus. Se alguém falar, eu trouxe uma palavra fresquinha dos céus, é mentira. A gente tem a Bíblia. Se não está de acordo com a palavra da Bíblia, não acredite. Entende? A gente tem que ser sábio, como diz o Senhor Jesus repreende. No primeiro vídeo, eu coloquei bem claro que o Senhor estava repreendendo os judeus por quanto eles criam em Moisés, mas eles não realmente criam, porque Moisés escreveu a respeito do Senhor e tudo está na Bíblia. Tudo que precisamos saber está na Bíblia, assim como diz a palavra de Deus. Então, eu não tenho que buscar isso, buscar aquilo outro. É somente eu tenho que ler a palavra de Deus, tá bom? Espero que vocês consigam entender que realmente só devemos andar por fé, não buscar nos fazer escravos de homem. Jesus Cristo morreu para nos dar a salvação e a liberdade nele, não para nos fazermos escravos de homens, de alguém que se diz pastor de igreja, se diz nada disso. Leia a Bíblia, leia a palavra de Deus, escute o que Deus fala, como deve um cristão andar. Leia as cartas, leia as epístolas, entenda todas essas coisas e Deus vai te ajudar a andar nesse mundo, tá bom? Fique com Deus. Amém.